A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o pastor Carlos Alvarenga, aqui da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais. O nosso pastor presidente é o pastor Antônio Almeida, a quem envio as minhas saudações. Eu me dirijo até você para transmitir mais uma de nossas videoaulas da Escola Bíblica Dominical. E nós comentamos aqui no nosso canal EBD Mestres as revistas da editora Betel. Neste quarto trimestre do ano de 2021, nós estamos comentando a Epístola de Paulo aos Efésios e nós chegamos à lição de número 11 e vamos falar nesta ocasião sobre o tema a plenitude do Espírito Santo. Vamos orar? Que Deus nos abençoe, a mim e a você que está assistindo esta aula. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito e exaltado seja para todo sempre o seu nome. Senhor, obrigado pelo privilégio que tenho de ministrar a sua palavra por meio deste canal, por meio da internet, e que esta palavra, que é viva, que é eficaz, possa alcançar os corações. Possa também, Senhor, trazer edificação, conhecimento para aqueles que vão assistir esta aula e também ministrá-la posteriormente. Me dá graça, me usa, Senhor, para falar com os teus servos através desta videoaula, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então vamos aí à nossa aula, lição de número 11. Nós vamos falar sobre a plenitude do Espírito Santo. O estilo de vida do cristão já vem sendo discutido desde o capítulo 4. Lembrando que os capítulos 4, 5 e 6 são a parte prática da epístola. Nós temos aqui não apenas o que devemos fazer, mas também o que não devemos fazer. Salmo 1 e o verso 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então, a vida cristã, ela tem doutrina, que é aquilo que nós cremos, e ela tem prática, ou seja, colocar em prática a doutrina. Isso não pode ser dissociado, isso não pode ser relegado na nossa vida. Doutrina e prática precisam andar lado a lado. Imitando a Deus como filhos amados. Paulo fala aqui no capítulo 5, e o verso 1, sede, pois, imitadores de Deus. Como agora nós temos a natureza divina, devemos manifestá-la. Imitar é tomar alguém como modelo. E quem é o nosso modelo? O Senhor Jesus, nosso Deus e Pai. A ideia por trás da palavra imitador é mímica. Você com certeza já viu um mímico. Um mímico, ele pega uma pessoa e ele imita tudo que aquela pessoa está fazendo. As suas feições, os seus gestos, o seu andar. Então, a ideia por trás de imitar é você ter Deus como seu modelo. E no caso aqui, é imitar no sentido moral. Deus é bom, eu preciso ser bom. Deus é amor, eu preciso amar.
Deus perdoa, eu preciso perdoar. Deus é longânimo, eu preciso ser longânimo. Deus é benigno, eu preciso ser benigno. Na verdade, o imitar a Deus aqui é manifestar o fruto do Espírito. Paulo tem em mente duas áreas principais: amor e pureza. Andar em amor, verso 2 do capítulo 5 de Efésios. Andar, conforme a Bíblia, quer dizer estilo de vida. O amor, ele deve fazer parte da conduta do cristão, fazer parte da nossa vida. Olha o que Jesus falou aos seus discípulos e foi registrado pelo evangelista João para nós. João capítulo 13, verso 34, 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. 1 Tessalonicenses 3,12. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. Então o amor, ele deve aumentar, ele deve crescer. 1 Pedro 1,22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Então, o amor ele deve ser ativo, ou seja, ele precisa ser posto em prática. Ele precisa fazer bem ao outro. E o amor ele é sacrificial, ele é pelo outro. Felizmente hoje nós temos um cristianismo aí egoísta, né? Que não leva em conta, não leva em consideração as outras pessoas. Então nós precisamos, irmãos, amar de forma ativa, ou seja, fazer o bem ao outro, e amar de forma sacrificial, nos sacrificarmos pelos outros. João 15, 13, palavras do Senhor Jesus. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez em nosso favor. Ele deu a sua vida por nós. E 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 ao 13. Nós temos aqui o capítulo do amor, onde Paulo vai falar sobre as características do amor. Então, meus amados irmãos, o cristão, para ser um imitador de Deus, o cristão, para ser um imitador de Cristo Jesus, ele precisa andar em amor. A segunda recomendação de Paulo tem a ver com uma vida de santificação, despojando o velho homem. Efésios 4, 22. Vamos retroceder um pouco aí. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Preste atenção nessa palavra, vos despojeis. O que quer dizer isto? A ideia aqui é a de tirar uma roupa velha e jogar fora. Atos 7,58. Os irmãos, obviamente, se lembram que este capítulo fala ali de Estevão
discutindo ali com outros acerca de Cristo Jesus. E então eles resolvem matar Estevão. Levam ele para fora da cidade para apedrejá-lo. E justamente aqui em Atos 7,58 se diz que eles tiraram suas vestes e as depositaram aos pés de um jovem chamado Saulo. A palavra ali, né, é despojar. E essa palavra despojar, no grego, ela significa tirar, abandonar, desistir, renunciar. Então, despojar tem esses significados: tirar, abandonar, desistir, renunciar. Então, o despojar aqui é tirar a roupa. Então, é você tirar a roupa do velho homem. Essa palavra aparece, por exemplo, em Romanos 13:13. Andemos honestamente como de dia. Esse não aqui é despojar. Ou seja, despojando-vos das glutonarias, das bebedeiras, da desonestidade, das dissoluções, das contendas e invejas. Efésios 4:25. Por isso deixai a mentira, ou seja, despojai-vos da mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Uma outra aparição dessa palavra está lá em 1 Pedro 2:1. Deixando, ou seja, despojando-vos, pois, de toda malícia e todo o engano, e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Temos também essa palavra em Colossenses 3:8. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. E, finalmente, essa palavra aparece também em Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, ou seja, nos despojemos do embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, nós temos aí algumas palavras falando desse despojar. Após a ressurreição, será que Lázaro continuou usando a mortalha com que estava, as roupas de morto? Ou ele trocou-a por roupas de alguém que está vivo? O que você acha? Lázaro foi ressuscitado, será que ele continuou com as roupas de morto ou ele voltou a usar as roupas de alguém que estava vivo? Então é isso que acontece conosco. Estávamos mortos, usávamos a roupa do pecado. Agora nós estamos vivos e nos revestimos de Cristo Jesus. Nos revestimos da roupa da santidade. Andando como filhos da luz. O que é um filho da luz? É quem não está e nem anda em trevas. Trevas na Bíblia é símbolo do pecado e é símbolo da ignorância. Então, trevas na Bíblia vai significar pecado ou ignorância. Olha o que éramos. Éramos trevas, agora somos luz. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Por que somos a luz do mundo? Porque refletimos quem? Cristo Jesus, que diz que ele é a luz. E quem me segue não andará em trevas. Então, andar como filhos da luz é viver em santificação e é também expor o pecado. Quando você vive em santidade, você expõe o pecado. A luz, quando chega, ela expulsa, ela repele a escuridão, as trevas. Então a luz, ela ilumina, a luz aquece, a luz aponta uma direção, ela produz vida e ela não se contamina. Essa é uma característica muito interessante da luz, né? A luz, ela pode refletir sobre um monte de lixo, mas ela bate naquele monte de lixo, mas ela não se contamina.
Por quê? Porque ela é pura. E o que nos purifica é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2,15, falando sobre essa temática de andarmos na luz. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, a geração que vivemos, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Oh, aleluia! Que responsabilidade, irmãos, recai sobre nós. Entre a qual, ou seja, o que vem a ser a qual? A geração corrompida e perversa na qual estamos inseridos. Nós devemos resplandecer como astros no mundo. 1 Tessalonicenses 5, 4 e 5. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Que dia é esse? É o dia da volta de Cristo Jesus para arrebatar a igreja. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Vivendo a nova vida com sabedoria. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Uma nova criatura em Cristo Jesus. A velha criatura refere-se a Adão, o velho homem. A nova criatura é Cristo, o novo homem, e nós estamos nele. Por isso somos nova criatura. Nova criatura, novo pensar, novo falar, novo agir. A nova vida exige que andemos com sabedoria, nos portemos com sabedoria, com consciência da posição que fomos colocados. Éramos filhos da ira, estávamos em trevas, no reino de Satanás, e agora isso mudou. Agora somos filhos de Deus, estamos no reino de Deus, somos luz. E nós devemos buscar a cada dia conhecer o propósito para o qual o Senhor nos destinou. O nosso grande propósito, eu vejo ali nas palavras de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 31. Quando ele diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o propósito da nossa vida, glorificar a Deus. Devemos viver com sabedoria e sensatez. A sabedoria é concedida pelo Espírito Santo, que nos capacita a discernir as coisas que são de Deus e as que não são, as quais o homem natural não consegue perceber. Sabedoria, irmãos, é a arte de você discernir a vontade de Deus, discernir o que é certo do que é errado. É discernir o que você tem que fazer e deixar de fazer. Então, sabedoria tem a ver com discernimento. 1 Coríntios 2, 14, 15 e 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual? Discerne bem tudo. Quem é que é espiritual? Aquele que está em Cristo, é aquele que é dirigido, guiado pelo Espírito Santo. E ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então nós vemos aqui a necessidade de aplicarmos a sabedoria aos nossos caminhos. O que quer dizer sensatez?
qualidade de sensato, bom senso, equilíbrio. Sensatez também é ponderação ao tratar de um assunto delicado ou difícil. Prudência, precaução. Isso são características de uma pessoa que é sábia. Efésios 5,16 diz assim: remindo o tempo. Essa palavra remir, aliás, a palavra remindo o tempo, ela tem a ver com remir. E remir nos remete à libertação de um escravo. Então você passa a ser dono daquele escravo. Então remir tem a ver com a ideia de você ser dono do tempo no sentido de que você precisa saber administrá-lo. Remir o tempo também fala de oportunidade, você precisa aproveitar as oportunidades. E remir o tempo tem a ver também com evitar prejuízo, não causar dano. O tempo é precioso e precisamos saber utilizá-lo bem. Pessoas bem-sucedidas na vida espiritual, pessoas bem-sucedidas na vida material, são pessoas que sabem usar sabiamente o tempo. Como bons mordomos, precisamos administrá-lo de forma a priorizar o reino de Deus. É tão triste você conversar com alguém, perguntar para alguém, e aí, como é que você está? A pessoa diz assim, na correria. Se ele está na correria é porque ele não está usando bem o tempo dele. Tem outros que são piores ainda, estou correndo atrás do atraso. Outros dizem, eu não tenho tempo. Você precisa pedir a Deus graça, sabedoria, orientação para você saber lidar bem com o tempo. Fazer a oração de Moisés. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos corações sábios. Salmo 90, verso 12. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Essa palavra contenda, ela quer dizer excesso, desregramento, deboche. É isso que a palavra contenda quer dizer. E essa palavra contenda, né, ela vem também a nos dar a ideia de briga, desentendimento. Então, uma pessoa embriagada, ela comete excessos, ela é uma pessoa desregrada, é uma pessoa debochada, é uma pessoa que caça confusão, caça problema. Olha o que a Bíblia diz acerca dessa questão da contenda, da dissolução. Tito 1,6, uma das características do obreiro, do ministro, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis e que não possa ser acusado de dissolução e nem são desobedientes. Dissolução aqui, contenda. O obreiro não pode ser contencioso. O crente não pode ser contencioso. Isso é característica de pessoas embriagadas, pessoas que andam na carne. 1 Pedro 4,4. E acham estranho não correrdes como eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Então Pedro está dizendo assim, eles acham estranho vocês não fazerem a mesma coisa que eles fazem. Eles acham estranho vocês não serem desenfreados como eles são. Você já parou para olhar como é que está a sociedade dos nossos dias? Essa palavra aqui descreve muito bem a sociedade, as pessoas do nosso dia. Pessoas desenfreadas, pessoas sem limites. Mas quem não se embriaga com o vinho, mas é cheio do Espírito Santo, não é uma pessoa desenfreada. Pelo contrário, é uma pessoa que está
com o seu domínio próprio em pleno exercício. As 4 fases do homem embriagado. Primeiro, ele é o pavão. Pavão fala do exibicionista, né? A pessoa embriagada, ela gosta de se exibir. Dizer que é empresário, que tem isso, que tem aquilo outro. Ele se exibe. E aí vem a segunda fase, a fase do leão. Ele fica valente, né? Feroz, quer brigar, quer bater. Aí vem a terceira fase, terrível. Macaco, ele começa a fazer graça. Ele começa a ser o motivo, o alvo de piadas, de gozações, de pilhérias. E, em quarto lugar, a fase terminal do embriagado. Ele é um porco, né? O porco vive na sujeira, então ele rola no chão, na sujeira, na sarjeta. Então a embriaguez só nos leva à decadência. Devemos ter consciência de quem somos agora. O que éramos sem Cristo e o que somos em Cristo. É o que nós precisamos entender. O que éramos em Cristo e o que somos em Cristo. O que éramos sem Cristo e o que somos em Cristo. É o que vamos ver agora. Efésios 4,17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu pensamento. Andávamos assim. 18. Entenebrecidos, ou seja, escurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Éramos assim. 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Éramos assim. Verso 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Aí Paulo vai prosseguir, né? Verso 25, ele vai falar: pelo que deixai a mentira. Éramos mentirosos, vivíamos mentindo, mas em Cristo Jesus isso não pode mais acontecer. É uma nova vida. Olha o que éramos. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Já falamos sobre isso. Então a nossa situação mudou. Éramos, não somos mais. Por quê? Porque agora nós estamos em Cristo. E em Cristo nós temos uma nova vida. A nossa vida precisa ser reflexo do que cremos e o que somos em Cristo. As pessoas que nos veem esperam coerência entre nossa fé e prática. Aqui está o grande problema do cristianismo. Não há coerência entre a fé e a prática. Aquilo que eu disse no início para os irmãos. Capítulo 1, 2 e 3 de Efésios, doutrina. Capítulo 4, 5 e 6, prática. Cremos uma coisa, mas vivemos outra. E isso descredibiliza o Evangelho. Isso descredibiliza a igreja. Isso descredibiliza Cristo. Por quê? Porque nós não o honramos vivendo conforme ele viveu. 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele que é em Cristo, deve o quê? Andar como ele andou. Você anda como Cristo andou? Só você pode responder essa pergunta. Aliás, quem te conhece pode responder essa pergunta em seu lugar. Aquele ali, aquela ali, são os verdadeiros servos de Cristo. Aquele ali está longe de ser um verdadeiro cristão. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A nossa conduta vai glorificar a Deus ou a nossa conduta ela vai difamar o nome do Senhor. 1 Pedro 2,12: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Billy Graham, famoso evangelista, já falecido, já com o Senhor, disse o seguinte: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. O problema não é o evangelho. O problema não é a igreja. O problema não é Cristo. O problema são aqueles que dizem-se cristãos, mas não se comportam como verdadeiros cristãos. 2.3. Devemos procurar conhecer a verdade de Deus. Aonde está a verdade de Deus? A verdade de Deus está na sua palavra. A verdade de Deus está em Cristo Jesus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Temos a nossa mente renovada. Colossenses 1,9 diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Terceiro ponto da nossa lição: uma vida cheia do Espírito Santo. Enchei-vos é um imperativo, passivo presente. Tem o significado em grego de ser enchido repetidamente, repetidas vezes. Ou seja, Paulo está dizendo assim: enchei-vos continuamente, sempre, todos os dias. Não se conformar em estar vazio do Espírito Santo. Todo convertido a Cristo tem o Espírito Santo, pois ele é o agente da nossa salvação. Ser cheio do Espírito Santo está relacionado ao espaço que damos ao Espírito Santo em nossa vida. Quanto mais intimidade com ele, mais cheio dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, o verso 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação. Mas por que esses homens têm boa reputação? O segredo está aqui: cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais vamos constituir sobre este importante negócio. Verso 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Oh, aleluias! Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. A vida espiritual do Filho de Deus deve experimentar a renovação constante, mediante o enchimento repetido do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com batismo com o Espírito Santo. Não tem nada a ver com dons espirituais. Faz parte, mas você pode ser cheio do Espírito Santo sem ser batizado com o Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito Santo sem os dons espirituais. Não é o ideal, porque o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder. Os dons do Espírito Santo são para a nossa edificação e edificação do corpo de Cristo. Então, nós devemos buscar tudo isso. Mas precisamos ser cheios do Espírito Santo para sermos batizados com o Espírito Santo e para sermos usados nos dons espirituais. Experimentamos o enchimento repetido do Espírito Santo quando mantemos uma fé viva em Jesus Cristo. Quando estamos repletos da palavra de Deus. Quando nós oramos, como nós somos pessoas
agradecidas quando nós cantamos ao Senhor, ou seja, nós o louvamos, quando nós servimos o próximo e fazemos aquilo que o Espírito Santo quer. Na embriaguez se perde o controle, mas já cheio do Espírito Santo, você manifesta o domínio próprio, que é um dos aspectos do fruto do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo é estar sob o seu domínio, não deixando espaço para outro em nossa vida. É ser dirigido e transformado por ele. Por que devemos ser cheios do Espírito Santo? Primeiro, é uma ordem: enchei-vos. Segundo, é uma questão de sobrevivência. Sem o Espírito Santo, você está falido. Sem o Espírito Santo, nós estamos falidos. Sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Lembro-me da visão de Ezequiel, Ezequiel 37, vale de ossos secos. Quando o Espírito vem sobre aqueles ossos, eles ganham vida. Já estão revestidos de nervos, de tendões, de carne, de pele, mas estão mortos. Mas quando o Espírito vem sobre os ossos, eles revivem. Então, ser cheio do Espírito é uma questão de sobrevivência. Ser cheio do Espírito Santo nos habilita para viver uma vida plena e vitoriosa. Quem está cheio do Espírito Santo não dá lugar à carne e nem ao diabo. Romanos 8, 4, 5 e 6. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência, ou seja, os desejos da carne. O Espírito Santo em Atos, ele traz poder. Poder para pregar, poder para fazer sinais, maravilhas, milagres, poder para a igreja expandir. Em Efésios, nós vemos o Espírito Santo nos capacitando para viver a vida cristã vitoriosa, a vida cristã que glorifica a Cristo. Nós precisamos entender que ser cheio do Espírito Santo está mais relacionado a manifestar o fruto do que os dons. Não estou dizendo que os dons não são importantes, muito pelo contrário, são importantes, mas precisamos entender que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai manifestar o fruto, e o fruto é de mim para Deus, o dom é de Deus para a minha pessoa. E Jesus disse, pelo seu fruto, pelos seus frutos os conhecereis. Os benefícios de uma vida cheia do Espírito Santo. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, uma pessoa cheia do Espírito Santo, vai refletir a glória de Deus, a presença de Deus. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, ou seja, você vai sendo transformado à imagem de Cristo, como pelo Espírito do Senhor. Efésios 5, 19 e 20. Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o benefício de ser cheio do Espírito Santo é que você vai ser uma pessoa que vai reconhecer a grandeza de Deus e vai louvá-lo. Vai ser uma pessoa que vai ter o seu coração voltado para a adoração ao Senhor. Vai ser uma pessoa agradecida, que vai glorificar o Pai, o Filho e também o Espírito Santo. O outro benefício de você ser cheio do Espírito está nos relacionamentos saudáveis. Efésios 5, 21. Você vai ter um relacionamento saudável na igreja com os irmãos em Cristo. Efésios 5, 22 e 23.
você vai ter um relacionamento saudável com a sua esposa. E a esposa vai ter um relacionamento saudável com o esposo. Ser cheio do Espírito Santo vai proporcionar você ter um bom relacionamento com seus filhos. Ser cheio do Espírito Santo vai te proporcionar um bom relacionamento. No caso aqui, usando a linguagem daquela época, né? Entre senhores e servos. Então, ser cheio do Espírito Santo vai nos proporcionar a ter bons relacionamentos com quem quer que seja. Conclusão: recebemos de Deus uma nova vida e devemos vivê-la com sabedoria, na plenitude do Espírito Santo e a palavra de Deus. Glórias a Deus, graças a Ele por mais essa oportunidade que tivemos de ministrar esta aula, que possa ter agregado conhecimento à sua vida e que, tal como boa semente, essa palavra possa gerar fruto na sua vida e na vida dos seus alunos. Não se esqueça de dar o seu like se você gostou, de mandar o link para outras pessoas verem essa aula. Se inscreva no nosso canal e também nos visite nas nossas páginas nas redes sociais. Que Deus te guarde, te abençoe. Até a próxima aula, no nome santo de Jesus Cristo. Aqui quem se despede de você é o pastor Carlos Alvarenga, na paz do Senhor Jesus Cristo.